Irmãos, vamos ler a palavra de Deus no livro dos Salmos. É o Salmo de número 139, é o mesmo Salmo que nós usamos aqui na liturgia, Salmo 139. Nós queremos dividir esses salmos em duas partes, a nossa mensagem aqui nesta noite, do versículos de número 1 ao versículo 6, depois versículos de número 7 até o versículo 12, e vamos ver até onde nós vamos poder caminhar dentro desse salmo aqui nesta noite. Irmãos, o que vem à nossa mente quando pensamos em Deus é a coisa mais importante no que diz respeito à nossa própria pessoa. Isso quem disse foi Tozer, em um de seus livros que nós lemos há alguns anos atrás, um bom tempo já. Nós lemos esse livro dele, intitulado Mais Perto de Deus. Eu vou explicar isso aqui. Se eu pensar em Deus, o que vem e aquilo que vier à minha mente sobre Deus, é que esse Deus no qual eu penso é um Deus limitado, é um Deus finito, é um Deus tacanho ou um Deus pequeno, e isso vai me afetar e afetar inteiramente, totalmente. Por que isto? Porque se o Deus que eu penso nele, e eu vejo que ele é esse Deus pequeno, finito, muitos dos meus problemas eu não vou poder levar até a presença dele buscando uma solução, porque muitas vezes ele será menor do que o meu problema. Eu o limitei, eu o coloquei como um Deus finito. Então muitos dos meus problemas poderão ser menores, maiores do que ele. Eu tenho me deparado com não poucos crentes e pessoas com quem muitas vezes nós conversamos, com quem muitas vezes nós temos que aconselhar, crentes que vivem oprimidos com seus problemas, e às vezes a opressão é tamanha que leva essas pessoas até ao desespero, ao ponto de se desesperar, porque quando essas pessoas pensam em Deus, vê um Deus pequeno, um Deus menor do que os seus problemas. Então, queridos, a pergunta que eu faço nesta noite e agora aqui a todos que participam do nosso culto é esta: qual é o tamanho do seu Deus? Ou, quando você pensa em Deus, o que é que vem à sua mente a respeito de Deus? Devido, eu creio que a maneira como nós falamos para os nossos filhos, as crianças de Deus, muitos pais, as crianças crescem com a ideia diversas de Deus. Alguns pensam que Deus é um Deus vingativo, um Deus que está em um determinado lugar, pronto a nos apanhar em nossos erros, nos disciplinar, corrigir. Outros chegam a pensar que Deus é aquele velhinho barbudo, que já está bem encurvado, com uma bengala na mão, sentado em um lugar chamado céu, e que já não está conseguindo fazer mais nada. Os irmãos, não se engane, vários pensamentos a respeito de Deus, e eu quero aprender junto com os irmãos aqui nesse Salmo 139, o que o salmista nos ensina aqui. E vamos ver aqui agora, queridos, o que veio à mente de Davi quando ele pensava em Deus. E quando eu olho para esses versículos de número 1 a 6, que é o que nós estamos trabalhando agora, eu vejo que o salmista, ele sentia, ele pensava em um Deus
que era o Deus onisciente, o Deus que ele servia, o Deus que ele adorava, o Deus que ele cultuava, era aquele Deus que conhecia todas as coisas. E o salmista não trata, irmãos, da onisciência de Deus aqui de uma maneira simplista, uma maneira resumida. Ou seja, é como se alguém perguntasse para mim assim: Alípio, fala para mim, o que é isso, onisciência de Deus? E então ia responder para quem me perguntasse: olha, a onisciência de Deus quer dizer que Ele sabe todas as coisas. Aí fala: não, Alípio, explica mais, só isso. Olha, significa o seguinte, que Ele sabe o passado, o presente e o futuro, todas as coisas Ele sabe. Aí eu estaria sendo muito simplista na minha resposta, na minha explicação. O salmista não faz isto. Ele não faz isso. O salmista procura mostrar aqui que Deus é aquele que conhece, sabe o que está acontecendo nos quatro cantos do mundo. E Davi entra aqui em detalhes. Ele decide então detalhar o conhecimento de Deus. E ele começa então nos versículos número 1 a 6, esses detalhes. Ele começa a dizer: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Primeira coisa que ele faz aqui é uma afirmativa. Ele afirma. Eu estava meditando nesse versículo aqui hoje à tarde ainda, e pensando, se fosse o apóstolo Paulo que estivesse escrevendo isso aqui, ele ia começar assim: certamente, que é o linguajar dele, certamente Tu me sondas, certamente Tu me conheces. Isso é onisciência. Mas ele vai fundo ainda nessa onisciência de Deus. Ele vai mostrar para nós aqui que toda a vida dele era conhecida por Deus, e nada, absolutamente nada, poderia escapar à observação de Deus. Então vejam comigo aí no versículo número 2, que ele fala assim: olha, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras o meu pensamento. Queridos, por favor, acompanhe esses detalhes desses versículos agora, que o salmista vai entrar neles. Nós lemos aqui esses versículos, número 1 até o versículo 12 na liturgia, e enquanto lia eu pensava assim: será que todos que estão lendo está indo na profundidade do que a palavra de Deus está falando aqui? Eu quero que você saia daqui nesta noite pensando nesse Deus que sabe quando você se assenta e quando você se levanta. E alguém fala assim: ali, para que esses detalhes, essa minúcia? Ele está preocupado, Deus está olhando a maneira que eu estou sentando, a maneira que eu estou me levantando? Eu creio que não, irmãos. Mas eu creio sim que o que o salmista está fazendo aqui é procurando sim mostrar até onde vai a onisciência de Deus na minha vida e na sua vida. E ele não para aí, ele continua e fala assim: olha, esquadrinha o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. O meu deitar, o meu levantar. Nós vamos aplicar isso daqui um pouco para os irmãos verem até onde ele estava chegando com essas palavras aqui. E ele diz assim depois no versículo 4: ainda a palavra não me chegou à língua, e Tu já sabe todas. E Tu já sabe todas. Irmãos, quando nós trabalhamos a onisciência de Deus, eu chego nesse versículo 4 aqui e começo a pensar nele, mas meu pensamento vai longe. Sabe o que eu penso aqui? É que eu ainda não sei qual ou quais serão as minhas últimas palavras ao findar esse dia. Mas sabe de uma coisa? Deus já sabe. Deus já sabe. Porque antes que a palavra chegue à minha língua, eis que Tu já a conhece todas. Todas. Dá para você ter uma ideia até aqui
Qual é o tamanho desse Deus, meu querido? Qual é o tamanho desse Deus? No versículo 5 ele continua trabalhando esse assunto da onisciência de Deus. E agora ele vai falar mais, ele fala: tu me cerca por trás e por diante, e sobre mim põe as suas mãos. Mostrando aqui que aonde ele estava, aonde ele andava, ele estava protegido por Deus. Ele estava guardado por Deus. Tu me cerca por detrás e por diante. Eu viajei essa semana para tratar de negócios da empresa. E como era um negócio meio complicado, muito sério, eu estava sentindo muito pequeno diante do problema. Eu teria que tratar com alguém, com uma autoridade sobre esse problema. Mas eu já estava meditando também nesse salmo. Aí quando eu estava lá no hotel, no dia que eu tinha que sair para ir tratar desse assunto, eu ajoelhei na beira da cama, naquele hotel, e conversei com o meu pai. Falei: pai, eu não conheço com quem eu vou falar, nunca vi essa pessoa, eu não sei qual vai ser a reação dele. E falei: pai, eu não sei nada, mas tem uma coisa, pai, o Senhor sabe, o Senhor o conhece, o Senhor sabe o que está no coração dele, o Senhor sabe qual vai ser a reação dele, o Senhor sabe tudo, pai. Pai, porque o Senhor sabe tudo, eu me coloco agora nas tuas mãos, pai. Seja feita a tua vontade. Ele me cerca por detrás e por diante. Ele te cerca por detrás e por diante. Qual é o tamanho do seu Deus, meu querido? Qual é o tamanho do seu Deus? Lá em Apocalipse, nos capítulos 2 e 3, quando Jesus chama João, conversa com João e fala para João assim: olha, escreve tudo que eu vou te falar. E ele começa a escrever nesses 2 capítulos 7 cartas para 7 igrejas. E o que me chama a atenção naquelas cartas ali, nessas 7 cartas, é que para 5 delas, o texto traz a introdução da carta, mas quando entra no assunto, Jesus manda João escrever assim: escreve, eu conheço as tuas obras. Para 5 ele fala assim. Para uma outra, a igreja de Esmirna, ele não coloca: olha, eu conheço as tuas obras, mas ele fala para João, João escreve assim: eu conheço as tuas tribulações. Em uma outra carta, que é a carta escrita para a igreja de Pérgamo, ele já falou diferente, fala: João, escreve aí, eu conheço o lugar em que tu habitas. Mas o que me impressiona é que para 7 igrejas, o Senhor Jesus manda João escrever: eu conheço. Eu conheço. Está mostrando exatamente, queridos, essa onisciência de Deus. Eu conheço. E quando eu vejo na palavra de Deus esse conhecimento de Deus, essa onisciência de Deus, eu não posso sentir outra coisa a não ser paz dentro de mim, porque Ele me conhece. Ele te conhece. Eu conheço. E é isso que o salmista Davi sentia aqui e falava aqui. Queridos, quando penso corretamente sobre Deus, na sua onisciência, e eu agora trago esse conhecimento de Deus para o século 21,
e especificamente para nós aqui nesta noite, para cada irmão, cada visitante que participa desse culto nesta noite, eu tenho que dizer o seguinte, que Deus está falando aqui, que Ele conhece sim, Ele conhece o jovem, o adolescente, o que ele faz na sala de aula, na sua escola, o que ele faz na sala de aula, na universidade onde ele está estudando. Deus está falando, Davi está mostrando aqui que Deus conhece sim o meu trabalho, as minhas atitudes na empresa onde eu trabalho. Deus conhece o meu comportamento nos meus negócios. Deus conhece, queridos, como eu e você cumprimos com os nossos deveres e os nossos compromissos. Deus conhece sim, irmãos, queridos, o que se passa no meu quarto de dormir. Deus conhece o que se passa no seu quarto de dormir, porque o salmista fala assim: tu conheces o meu deitar e conhece os meus caminhos. Eu não sei se, meu querido e minha querida, no seu quarto tem aquela televisão que é só do casal. Não sei se você tem, eu não tenho lá em casa. Mas se você tem, o que Davi está falando aqui é que Deus conhece o que você está assistindo lá dentro daquela televisão e que você não deixa os seus filhos assistir juntos. Você já pensou nisso, até onde Deus te conhece? Deus conhece, irmão, sobre mim, coisas que a minha esposa não conhece. Deus conhece sobre ela, a minha esposa, coisas que eu não conheço. Deus conhece todas as coisas. E os meus pensamentos? E os meus pensamentos? E as minhas palavras? Tudo Ele conhece, tudo. Irmãos, todos admitimos sim a onisciência de Deus, todos. Mas de quantas coisas nós temos muitas vezes vergonha de que alguém próximo de nós, um irmão, uma irmã, a igreja, temos vergonha de que um dia ela venha descobrir ou venha saber. Mas no entanto, eu não me preocupo com o que Deus possa pensar a respeito de mim. Eu estou preocupado com o que os outros vão pensar, com o que os outros vão falar, mas ao mesmo tempo eu não estou preocupado com o que Deus vai pensar. Agimos como se nossas faltas estivessem encobertas a Deus. E é exatamente por isso, irmão, eu creio que o salmista Davi aqui ele insiste em entrar nesses detalhes. Davi nos ensina aqui nesta noite a importância de pensarmos corretamente em Deus, porque isto afeta diretamente a nossa pessoa. Mas, na sequência aqui do nosso salmo, e o salmista não para só neste tema aqui, o salmista continua pensando em Deus, e agora ao continuar pensando em Deus, o que vem à mente dele, é que Deus não é só onisciente, mas Ele é também onipresente, e nós podemos ver isso nos versículos número 7, até o versículo de número 12, Deus é onipresente, e o nosso amado irmão, o salmista Davi, ele continua decidido também a detalhar agora a onipresença de Deus, e ao detalhar agora a onipresença de Deus, ele vai mostrar para nós que os homens, por meio de qualquer subterfúgio, não conseguem de jeito nenhum ludibriar a presença de Deus. Nenhum de nós aqui, queridos, vai conseguir enganar
a Deus, pensando que Ele não está perto de nós, junto de nós. Eu li um folheto evangélico que foi publicado do Dr. Billy Graham, e esse folheto era o testemunho de uma moça, uma jovem. A jovem que, numa das cruzadas que ele sempre fazia, teve o seu encontro com Cristo. E depois desse encontro com Cristo, ela foi para casa. E agora, pensando seriamente naquela decisão, ela continuou participando de outros cultos, do término da cruzada. E aquilo foi tocando profundo o coração daquela jovem. Ela foi num domingo a um culto, participou, assistiu e estava convicta da decisão dela. Numa segunda-feira ela abre o guarda-roupa para se vestir, sair, como sempre era o dia a dia dela. E ela olha para suas roupas e fica numa dúvida: como eu vou me vestir, como eu vou me trajar daqui para frente? Ela mesma respondeu para ela a pergunta. Ela olhou, perguntou, e ela disse assim: já sei, eu vou me trajar como se Deus estivesse do meu lado. Do meu lado. Ela não estava falando nada mais, nada menos do que, ou sobre, a onipresença de Deus. A onipresença de Deus. E é interessante que o salmista Davi, então, ele começa o versículo 7 com duas perguntas. E a primeira pergunta que ele faz é esta: Senhor, para onde me ausentarei do teu Espírito? E a segunda pergunta que ele faz é exatamente essa: Senhor, para onde me fugirei da tua presença? E novamente eu tentei colocar o apóstolo Paulo escrevendo isso aqui. E eu creio que o apóstolo Paulo ia escrever aqui uma afirmação, como Davi começou o versículo 1 do Salmo 139. Eu creio que ele escrevia assim: olha, certamente, ou tenho certeza, eu tenho convicção de que não tem como eu fugir da tua presença, da tua face. Não há como. E ao meditar nesse texto aqui, eu fui analisar que o salmista agora, ele vai detalhar os locais. E então ele entra no versículo 8, e ele diz assim: se suba aos céus, lá estás. Ele pega agora os extremos verticais, e ele continua, e ele fala assim: olha, se eu desço ao mais profundo abismo, lá o Senhor está também. Quantas pessoas, irmãos, se enganam pensando que está escondendo alguma coisa de Deus, escondendo, quem sabe, os seus pecados ocultos. Agora o salmista, ele continua detalhando a onipresença de Deus. Ele vai agora nos extremos horizontais. Ele fala assim: ó, se eu tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, até lá a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Que coisa, né? Que coisa. Pensa num lugar. Pensa num lugar. E você vai se esconder de Deus. Eu lembrei, sabe de quem aqui? Eu lembrei de Adão e Eva. Lá no capítulo 3 de Gênesis, quando da sua queda. Versículo de número 8 a 10. Versículo 8 diz que quando o Senhor andava pelo jardim, na viração do dia, Ele chamou por Adão: Adão, onde estás? Adão tinha se escondido de Deus, sabe aonde, queridos? Entre as árvores. Entre as árvores. Eu pensei, que criancice essa de Adão, né? Parecendo que as criancinhas, né? Que os nossos netinhos, né? Ou quem não tem neto, tem seus filhinhos, né? Vai brincar de esconder. Outro dia o Pablo estava escondendo, estava todo mundo lá na área, ali na cozinha ali. Ele, no meio de todo mundo, ele deitou no chão e pôs a rostinha no chão, escondendo. Cadê o Pablo? E ele levantava a cabecinha e ria.
Adão estava desse jeito, e Eva, ele estava se escondendo de Deus entre as árvores, É uma pena que naquela época não tinha ainda esse salmo escrito, não é? Não tinha. E Deus pergunta para ele assim: Adão, onde estás? Essa pergunta não é porque Deus não sabia onde ele estava, queridos. Não era. É como o Pablo escondendo na cozinha lá, no meio de todo mundo. Cadê o Pablo? Cadê o Pablo? Cadê o Pablo? Ele está lá, todo mundo está vendo. Adão, onde estás? Senhor, eu ouvi a tua voz, tive medo e me escondi. Você já tentou esconder de Deus? Já pensou em se esconder de Deus? Às vezes nós queremos esconder, sim, irmãos, alguma coisa na nossa vida, seja pecado, seja o que for. Nós queremos às vezes procurar ou ter um jeito de escondê-lo de Deus, mas a palavra de Deus nos ensina essa noite que Deus está presente em todo lugar. Agora, olha na sua Bíblia, nesse salmo nós estamos meditando, irmãos, olha que beleza que nós temos aí, os versículos de número 9 e 10, esse versículo diz assim: se tomo as asas da alvorada e me detém nos confins do mares, ainda lá me haverá de, olha, põe atenção agora, me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. O que eu achei lindo nesses dois versículos aqui, irmãos, é que eles nos ensinam também que para aqueles que conhecem a Deus, aqueles que amam a Deus, não importa o que acontecer, não importa onde você estiver, nunca se afastarão da confortante mãos de Deus. Você já pensou nisso? Não importa onde você estiver, não importa o que se passa com você, sempre as confortantes ou a confortante mão de Deus estará sobre você, sobre nós. Sabe por quê, queridos? Porque Ele é onipresente, porque Ele é o Deus onipresente. Os versículos 11 até o versículo 12, agora o salmista vai mais ainda detalhar essa onipresença de Deus, e ele agora vai trabalhar aqui, olha, as trevas. Ele fala assim, ó, se digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará trevas, e ele diz assim, até as próprias trevas não te serão escuras. E o versículo termina assim, as trevas e a luz para ti são a mesma coisa. A mesma coisa. Estava lendo um comentário desse salmo aqui de João Calvino. Eu fiquei impressionado com o que ele falou aqui nesses versículos 11 e 12, que ele, no seu comentário, teve um ponto ali do comentário que ele diz assim, os olhos do Senhor penetram o céu e o inferno, de modo que mesmo escondendo no canto mais obscuro do mundo, ele seria descoberto por Deus. Ele seria descoberto por Deus. Não adianta fugir para o céu ou para o abismo, não adianta fugir para os confins dos mares, porque tudo está visível e patente aos olhos de Deus. E a pergunta que eu faço para você agora, querido, é uma pergunta muito simples. A pergunta é esta: esse é o seu Deus?
Esse é o seu Deus? O seu Deus é tão pequeno que você nem consegue colocar os seus problemas na presença dEle. Há um versículo no Salmo 68, versículo número 19, que diz assim: o Senhor, ele fala, Deus é o meu Senhor, que dia a dia carrega o meu fardo. Dia a dia carrega o meu fardo. Sabe por quê, queridos? Porque o meu Deus, Ele é muito, muito maior do que o meu fardo. Vamos para os outros versículos aqui, caminhando para a nossa conclusão. Agora o que eu vejo aqui é que nos versículos de número 13 a 18, Davi não para. Ele continua a escrever o que vinha à sua mente quando ele pensava em Deus. E agora nesses versículos número 13 a 18, eu percebo aqui que Davi está vendo Deus exatamente como o Criador. O Criador. Davi mostra aqui nesses versículos, irmãos, que Deus, Ele não somente sonda e penetra o inacessível, como também Ele é operante ali, Ele trabalha ali. Em outras palavras, o salmista vai mostrar para nós aqui agora que Deus, Ele é o autor de cada detalhe do meu ser, do seu ser. Porque no versículo 13 ele diz assim, pois tu formaste o meu interior, tu me tecestes no seio de minha mãe. Esse no seio de minha mãe aqui é no ventre de minha mãe. E Davi está falando exatamente isso aqui, que Deus o teceu no ventre da sua mãe. É Deus agindo, é Deus operando lá dentro. O meu interior, as minhas entranhas, tudo o Senhor fez. Cada órgão, querido, do nosso interior, seus mínimos detalhes, Deus o fez, Ele o teceu. Quando os nossos ossos ainda estavam sendo formados, lá no ventre da nossa mãe, o Senhor estava trabalhando lá, Ele estava tecendo tudo ali dentro. Às vezes, irmãos, nós ficamos surpresos com o fato de que Deus conhece os mais secretos pensamentos dos homens. Às vezes eu posso até ter deixado aqui a igreja um pouco surpresa com o versículo de número 4, quando eu disse, olha, eu não sei o que eu vou falar, as últimas palavras minhas no final desse dia. Aí eu falei, mas Deus já sabe. Mas espera aí, Alípio, nem tanto assim. E às vezes a pessoa pode ficar surpresa quando ouve casos assim, fatos assim. Mas esses versículos aqui, irmãos, versículo 13 em diante, até o versículo 18, eles mostram que não há motivos para ficarmos admirados ou surpresos com isto. Sabe por quê? Porque quando eu e você ainda estávamos no ventre da nossa mãe, Ele nos via com clareza e perfeição. Ele formou todo o meu ser. Veja o versículo 15, por favor. Ele diz assim, olha, os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, põe atenção, quando nem um deles ainda existia. Quando nenhum deles existia, Ele sabe tudo. Sabe por que Ele faz isso, irmão? Porque Ele trabalha lá dentro, porque Ele trabalha no escuro. É porque luz e trevas para Ele são a mesma coisa. São a mesma coisa.
Deus não ia precisar nunca de uma ultrassonografia, isso mesmo, né? Os irmãos que entendem aí da medicina, né? Para ver como estava lá dentro. Não precisava de nada disso. Porque Ele que estava fazendo, Ele que estava tecendo, e por isso Ele sabia, Ele conhecia todas as coisas. E no versículo 16, quando Ele fala aqui para nós, os teus olhos me viram a substância ainda informe, eu creio que aqui Ele está falando exatamente, irmãos, do embrião. Porque o embrião, quando inicialmente concebido lá no ventre, ele não tem forma, é uma substância informe. E essa substância que ele fala aqui, os dias de Davi foram escritos no livro de Deus, exatamente Deus indicando um conhecimento prévio, eu diria que a presciência de Deus aqui, e um plano divino para a vida de Davi. Tem um livro intitulado O Homem do Céu, escrito por um chinês que foi perseguido, maltratado, quase morreu em uma das celas ali na China, e ele conseguiu a liberdade, milagrosamente. A maneira que ele registra como ele saiu daquelas prisões, está registrado no seu livro. Só mesmo Deus cegando os olhos de toda aqueles guardas, toda aquela sentinela que estava ali, para ele poder sair com o portão aberto livremente. Ele hoje, até uns meses atrás, estava morando na Alemanha, conseguiu asilo ali na Alemanha, mas ele percorre o mundo, dando seu testemunho, pregando o Evangelho. Numa dessas viagens, os repórteres vieram para entrevistá-lo, e uma das repórteres perguntou para ele assim: pastor, o que o senhor pensa da sua velhice? E ele respondeu para aquela repórter assim: olha, sobre a minha velhice, eu não sei te dizer absolutamente nada, a não ser uma coisa, é que eu estou tranquilo, porque ela está nas mãos de Deus. Ela está nas mãos de Deus. Irmão, se você observar esse versículo 16, não é muito diferente disto. O Davi está falando assim: olha, os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Esses todos os meus dias aqui, é desde quando ele foi formado no ventre da mãe dele, até quando Deus o chamar. Todos os meus dias estão escritos no teu livro. E ele fala assim, cada um deles escrito e determinado. E ele termina assim: quando nenhum deles ainda existia, ou quando nenhum deles havia. Está mostrando aqui, irmãos, que antes do mundo existir, Deus já conhecia Davi. Deus já conhecia Davi. A pergunta é simples, a pergunta é esta: esse é o seu Deus? Esse é o seu Deus? Mas eu quero ir com você em um outro detalhe, queridos. Olha, saiba de uma coisa: esse é o Deus que eu e você viemos adorar nesta noite. Amém? Esse é o Deus que viemos adorar nesta noite. Qual é o tamanho do seu Deus? Quero fazer uma aplicação aqui agora desse texto aqui até onde nós trabalhamos. Os pensamentos corretos que Davi tinha sobre Deus
o levaram a expressar sentimentos preciosos, sentimentos que nós precisamos aprender com ele nesta noite. E o primeiro sentimento que eu posso ver nesse texto aqui, que levou Davi a sentir, exatamente por pensar corretamente em Deus, é um sentimento de admiração a Deus e das suas obras. Versículo 6, olhem na Bíblia por favor, ele diz assim: olha, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é tão elevado que não o posso atingir. Veja como ele estava admirando Deus, como ele estava admirando as obras do Senhor. No versículo 14, na parte final do versículo, ele diz assim: as tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Meu irmão, minha irmã, você tem admirado esse Deus? Você tem tirado um tempo para admirar as obras de Deus? A maneira correta que Davi teve ao pensar em Deus, o levou exatamente a isso, a admirar a Deus e as obras de Deus. E se você ainda não fez isso, meu querido, por favor, comece a fazê-lo. Ao que você for ajoelhar nesta noite para fazer a sua oração ao Senhor, fala para Ele: Pai, eu te admiro tanto, Pai. Pai, eu admiro toda a criação do Senhor, Pai. Como o Senhor fez tudo bem feito, como o Senhor fez tudo bonito, como o Senhor fez tudo perfeito, Pai. E o salmista fala aqui, ele diz exatamente isso no nosso versículo aqui, quando ele fala dessa admiração: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. A segunda expressão que eu vejo aqui, irmão, que eu quero aprender, que você aprenda com Davi nesta noite, irmãos, foi um sentimento de gratidão a Deus. Sentimento de gratidão, está também no versículo número 14, ele diz assim: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Graças te dou, Pai. Você tem agradecido a Deus pela maneira como Ele lhe fez? Ou você tem estado se reclamando, lamentando por coisas no seu corpo que você não gostaria que fosse desse jeito? Graças te dou, ó Pai. E essa palavra que vem aqui agora, porque ele fala: graças te dou, ó Pai, porque de modo assombrosamente, olha aí, maravilhoso, tu me formaste. Tu me formaste. Eu leio isso aqui, eu olho para mim, eu não posso reclamar de nada, nem dos cabelos que caem, não posso reclamar, mas eu tenho que falar para o Senhor assim: Senhor, eu te agradeço, porque de um modo assombrosamente maravilhoso tu me formaste. E o outro sentimento que Davi expressa aqui, o último sentimento, irmãos, é aquele sentimento de que eu tenho que estar sempre do lado dele. Sentimento de que eu e você temos que estar sempre do lado dele. Olha os versículos de número 19 a 22, ele diz assim: tomara, ó Deus, desses cabo do perverso, apartai-vos pois de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato.
Aqui, irmãos, é exatamente Davi mostrando para nós que aquele zelo que ele tinha por Deus o colocava contra todos os adversários de Deus. Era o zelo que ele tinha. Ele tinha um pensamento tão correto de Deus que o fazia também sentir esse zelo por Deus. E eu e você temos que estar do lado de Deus. Mas você pode estar pensando assim, Alípio, é claro que eu estou do lado dele. Ouça bem, quando a justa lei de Deus é violada, quando o santo nome de Deus é desrespeitado, desprezado, humilhado, achincalhado, nunca podemos ficar indiferentes ou em silêncio, queridos. Já presenciei crentes que lutam, brigam e vão às últimas consequências quando seus interesses ou honra, ou quando as suas conveniências estão em jogo, estão ameaçadas. Brigam, levam a sério as últimas consequências. Mas infelizmente são tímidos, covardes em defender a glória de Deus, em defender a glória de Deus. O salmista não fez assim. Davi não nos ensina assim. Não está aqui na nossa mensagem, mas eu não poderia terminar essa mensagem nesta noite sem alertar a igreja o quanto a lei de Deus está sendo desonrada, o quanto o nome de Deus está sendo blasfemado na novela das 9, acho que é das 9 mesmo, né? O quanto está sendo. Se fosse Davi estava falando exatamente isso. Eu odeio esse programa, eu odeio o que está acontecendo, eu odeio todos que estão fazendo esse papel, todos estão fazendo esse papel. E eu quero terminar com a nossa pergunta inicial: qual é o tamanho do seu Deus? Mas eu tenho que perguntar mais uma coisa para você: o que é que vem à sua mente quando você pensa em Deus? A resposta que você der a esta pergunta diz qual é o seu futuro espiritual. Qual é o seu futuro espiritual? Então, meus queridos, qual é o tamanho do seu Deus? Vamos orar. Baixe sua cabeça, feche os seus olhos e vamos falar com o Senhor.